Olá alunos, tudo bem? Então, conforme combinado, estou trazendo para vocês uma videoaula relacionada a um resumo da nossa segunda aula sobre a importância dos insetos, nome científico e ordem dos insetos, para o curso de bacharelado em agronomia. E a importância das pragas e plantas, então, né? São os danos causados pelos insetos às plantas, eles são variáveis, pessoal, podendo ser observados em todos os órgãos vegetais da planta. E tais danos são variáveis de país para país, de acordo com as características climáticas, variedades utilizadas, assim como suas técnicas agronômicas aplicadas pelos produtores e, obviamente, as características socioeconômicas da região. E os insetos podem causar então danos diretos e indiretos. Os danos diretos são os danos, então, ou ataque aos produtos a serem comercializados, enquanto que os indiretos se referem ao ataque às estruturas vegetais que não serão comercializados, como folhas e raízes, mas alteram os processos fisiológicos, provocando então reflexos na produção, ou seja, no rendimento daquelas plantas, das cultivares atacadas. E além disso, também pode atuar indiretamente transmitindo patógenos, especialmente vírus, facilitando a proliferação de bactérias e o desenvolvimento de fungos e outros patógenos, ou injetando substâncias toxicogênicas durante o processo de alimentação. Em relação à nomenclatura, o nome científico, ele é composto, formado por dois nomes em latim ou latinizados que correspondem ao gênero e à espécie, sendo que então o nome genérico sempre, latim ou latinizado, deve ser escrito com a inicial maiúscula, enquanto o nome específico, também em latim ou latinizado, deve ser escrito com a letra minúscula, né? Então, o primeiro nome que vai estar à esquerda vai ser o genérico e o outro específico, estando obviamente à direita. Não esqueçam disso, e ambos latinizados, mas somente o genérico com a primeira letra maiúscula. E os nomes científicos assim formados são impressos em itálico. Caso seja escrito à mão, deve ser sublinhado, ou seja, quando vocês estão digitando numa máquina, no computador, vocês deixam em itálico. Caso vocês estejam escrevendo à mão, não esqueçam de sublinhar os dois nomes, o genérico e o específico. Ou se tiver um terceiro, como a gente viu em aula, que é caso que ocorra isso. Em relação à espécie, categoria básica do esquema de classificação, e são grupos de populações naturais passíveis de cruzamentos e isolados reprodutivamente dos demais grupos, enquanto que a subespécie é uma população geograficamente definida, que difere taxonomicamente de outras populações da mesma espécie. Falando agora então um pouco das ordens dos insetos, nós temos a ordem Odonata, que engloba então as libélulas, como podemos ver nessa ilustração, dando um detalhe então para os desenhos, o formato de suas asas. E nessa outra ilustração podemos ver então três diferentes famílias, de libélulas. Lembrando que família sempre termina com idai. Outra ordem que nós temos é a ordem Blatodea, que envolve as baratas. Depois temos a ordem Isóptera, que envolve então os cupins. Nesse caso é um cupim soldado, responsável então pela proteção do cupinzeiro. Ele se destaca, o soldado se destaca pela sua coloração, como podemos ver nessa ilustração, e também devido ao tamanho da sua cabeça. Enquanto que os cupins operários, que são esses dessas duas ilustrações, eles são mais esbranquiçados e de menor porte em relação ao soldado. Na ordem Mantodea destaca-se o louva-a-Deus. Como nós vimos na aula, uma das características principais do louva-a-Deus é que são insetos predadores. Eles utilizam então esse primeiro par de pernas, chamadas raptatoriais, para poder capturar a presa e se alimentar dela. E esses espinhos que nós podemos ver em ambas as ilustrações, nesse primeiro par de pernas, auxiliam então nessa captura, em prender, em prensar mais as suas presas, A ordem Demaptera envolve então a tesourinha, que a gente já citou no vídeo passado. Destaque nessas ilustrações aqui para o final do abdômen, onde estão as duas presas que ela utiliza, que a tesourinha utiliza para capturar, prender, segurar as lagartas do milho que ela irá se alimentar, ou outro, ou inseto, ou organismo que ela irá se alimentar.
Temos também a ordem Orthoptera, que envolve então os gafanhotos. Nessa ilustração podemos ver um da cor tradicional, né, como foi citado por alguns em aula, da cor verde. Nessa outra ilustração podemos ver então outra cor, né, um já colorido com preto e manchas alaranjadas. Também está presente nesta ordem as esperanças, assim como as paquinhas ou cachorrinhos da terra, também popularmente chamado desses dois jeitos, e também os grilos. Uma outra ordem existente é a ordem Hemiptera, que envolve então os percevejos, né? Nessa ilustração podemos ver diferentes percevejos, diferentes formatos do seu corpo, diferentes cores, diferentes detalhes. Isso aí tudo vai mudando conforme a espécie que é encontrada, que é trabalhada em percevejos. Também estão presentes percevejos predadores, como esse aqui da esquerda, não somente percevejos que irão se alimentar, né, sugar a seiva das plantas, mas também tem predadores que irão até mesmo atacar outros percevejos, as cigarrinhas, como na ilustração da direita, e também os pulgões. Uma outra ordem, né, que é a maior de todas, o maior número de espécies, como vimos no vídeo anterior, que é a ordem Coleóptera, abrange então os besouros, como esse em detalhe, né, chamando a atenção de vocês para o chifre. Nessa outra ilustração podemos ver vários besouros com diferentes formatos e tamanhos dos chifres, que vai mudando também conforme a espécie em questão. Nessa outra ilustração podemos ver esse coleóptero diferente, chama atenção para o aparelho bucal, que é bem avantajado e bem forte para capturar então o alimento. Também temos dentro dessa ordem Coleóptera as joaninhas e também besouros bem antenudos, como podemos ver esse aqui da esquerda, né, que é uma característica especial de antena, é um tipo de antena que veremos na próxima aula. A ordem Diptera então envolve as moscas, dando grande ênfase para as moscas das frutas, que nesse caso podemos ver então nessa ilustração 3 dessas moscas que causam grandes prejuízos em pomares. A ordem Lepidoptera, onde estão então as mariposas e as borboletas. Lembro vocês, né, do que já foi falado, que as mariposas e as borboletas elas têm colorações e detalhes diferentes, muitas vezes utilizados, né, principalmente em mariposas, como uma forma de se defender de inimigos naturais. Outros detalhes, como esse que podemos ver nessa ilustração dessa mariposa, ajudam a identificar de que espécie nós estamos falando, com que espécie nós estamos trabalhando, e também as diferentes cores, né, que também vai mudando conforme a espécie de borboleta que nós encontramos, como podemos ver nessa ilustração. Nesta última ilustração, nós podemos ver então o cesto, né, o casulo do bicho cesto, que também é um lepidóptero. Uma outra ordem existente de importância é a ordem Hymenoptera, onde nós temos então as formigas, como podemos ver nessas ilustrações. Detalhe na ilustração da esquerda para o formato da antena e da cabeça e a junção da cabeça com o tórax nessa formiga. Também temos as mamangavas, né, as vespas, e as abelhas distribuídas nessa ordem Hymenoptera. Uma outra ordem existente é a ordem Phasmatodea, que envolve então quem? O bicho-pau. Lembra, pessoal, que a gente comentou muito desse inseto, que ele tem uma característica de camuflagem, ou seja, ele se assemelha muito com um tronco de uma árvore, então ele pode ficar ali paradinho como se ele fosse um novo tronco saindo, um novo raminho da planta, da árvorezinha que está saindo ali, então ele pode ficar ali parado, camuflado, bem de boa, cuidando da sua vida. Uma outra ordem que nós temos é a ordem Neuroptera, onde tem esse inseto chamado lixeirinha, porque é um inseto, né, recebe esse nome, que muitas vezes se alimenta do que seria considerado restos, né? Detalhe aqui para a asa, que é bem translúcida. Bom, pessoal, essa foi então nossa breve videoaula, fazendo um resumo do que foi a nossa segunda aula de entomologia agrícola no curso de bacharelado em agronomia. Espero que esse breve resumo ajude vocês a tirarem uma excelente nota na nossa prova. Um grande abraço.